Na hora em que eu comecei a pegar o chamado que Deus me deu e a agregar o chamado que Deus me deu, um monte de coisas boas, mas que não eram as do chamado de Deus para mim, embora fossem boas, essas coisas boas que realizavam bem, não faziam bem a mim. Essa é a primeira coisa. A segunda é que essas coisas carrearam uma força enorme de elementos de admiração secular e mundana a meu respeito, que aí já introduziram o segundo elemento, que é acerca dele que eu acabei de falar até agora. Né? Mas já é o segundo elemento. O que cada um precisa saber é que todo homem, por mais firme que esteja, é pura vaidade. Todo. Todo homem. Salomão gastou... Então, respondendo a sua pergunta, eu já falei para muita gente, falo também para os totalmente embabacados, como aquele Marco Feliciano que sentou aqui, não nessa cadeira, quem estava nessa era o secretário dele, tá? Essa cadeira estava ali, aquela maior estava aqui, como sempre costuma ser. E eu falei a ele, olha meu filho, você está num caminho, e contei a história inteira. Depois ele veio com aquelas outras conversinhas lá, mas ele chorou aqui igual um bezerro desmamado. Não mudou nada, mas ouviu. Pois é. Saber aonde vai dar e aonde já deu, porque no caso dele não é nem onde vai dar, ele já estava na miséria. Miséria na qual eu nunca, nem em sonho, ousei pensar em chegar. Ele já se acostumou a ela. O nível de miserabilidade, junção entre ajuntamento solene e iniquidade. Pois bem, não só para quem já está, como para quem não está, sim, eu falo. Como também já perdi pessoas. Houve pessoas que eu praticamente criei na fé. E que ajudei a catapultar de todos os modos. De repente eu vi o cara começar a surtar mesmo. E antes de 98. Mas eu vendo que o surto da pessoa era óbvio. O meu era de uma sutileza que, como eu disse, eu tive que ir discernindo depois. Depois da cacetada. Não dava, porque estava tudo misturado com muita sinceridade. O bem com o bom, né? E eu me lembro de ter chamado algumas dessas pessoas, uma delas me vem aqui à mente especificamente, ter falado tudo. E ele disse sim e amém, me chamava de pai. Mas continuou no mesmo caminho. A prova disso é que quando tudo me aconteceu, ele foi uma das primeiras pessoas a se reunir com uma outra, que foi quem me contou, e dizer, escuta, o que a gente faz agora para dividir o despojo? Para ver qual é a parte que toca cada um de nós, de despojo do Caio. O que fica para a gente. Então, o nosso tema sobre o advogado diabo foi apenas pretexto para eu conversar com você sobre a sutileza de todas as formas de vaidade, mas especialmente dessa última, na qual o filme termina insinuando que provavelmente o rapaz tivesse feito um caminho pior do que o primeiro. No primeiro ele foi da arrogância, da vaidade arrogante, ambiciosa e cobiçosa, a um escritório de poder que destruiu a vida dele. Na segunda, é um chamado vaidoso para se tornar cordeiro, para se tornar o príncipe da ética, para se tornar o santo advogado que carrega uma consciência no mundo sem consciência. Tudo isso é lindo e bonito, mas se o indivíduo não toma cuidado, a sutileza dessa afirmação glorifica esse eu narcisista e adoecido que existe dentro de mim e que só pode viver morto na cruz. Se ele não existir na cruz, o self dá o seu próprio jeito de se projetar, ainda que seja ungido de ética, ainda que seja ungido de integridade, ainda que seja ungido de bondade, mas quem vai estar por trás dando gargalhadas deliciosas é o diabo. É o mesmo que hoje se alegra no meio das grandes conspirações universais na Terra,
e de qualquer outra coisa que venha com a carga do matar, roubar e destruir, ele também tem um caminho de matança, de morte, de destruição, que se agenda com os temas da bondade, da ética, da salvação, da misericórdia, do fazer ao bem ao próximo. O próximo agradece o bem feito. Agora, pode ser que no processo o indivíduo esteja se corrompendo enquanto realiza esse bem, na medida em que o coração dele esteja acreditando que aquele bem proceda dele. Porque a gente não pode esquecer nunca que bem nenhum procede da gente, bem nenhum. Em mim não habita esse bem. Eu preciso ter essa consciência todo dia. Qualquer coisa que brote de mim, que você chame de bom e de bem, é graça de Deus na minha vida. O aspecto humano mais generoso da minha existência é graça e dom de Deus. Eu não me autoconstituí, eu não me autotemperei no ventre da minha mãe, não disse, eu quero pitadas disso e daquilo. Não escolhi a casa onde eu nasci, as heranças positivas que eu tive, tudo que de bom me possa ter sido dado é a contribuição da graça de Deus. Qualquer ideia maravilhosa que passe pela minha mente é graça de Deus. Eu sei que a minha capacidade de pensar, desde o elemento orgânico, ao surto psíquico, à doença do meu espírito e aos vícios cerebrais, seriam pensamentos de produção malévola. A minha instintualidade não me instintua para o altruísmo e a generosidade. A minha instintualidade me institua para o egoísmo, para a possessividade e para o ciúme. É assim o animal que eu sou. Então, se esse animal apresenta sinais de que é vencido pelo amor de Deus, é pelo amor de Deus que ele é vencido. Do contrário, ele só tem garras, não tem cafunés a fazer. Ele só tem espadas, ele não tem bisturis finos para operar e curar. Ele só sabe dar socos, ele não sabe a gentileza dos toques ínfimos que produzem mudanças extraordinárias. Qualquer coisa boa que proceda de mim, eu sei de quem procede. E o que de mal existe em mim, eu sei de onde procede, é de mim mesmo. De modo que em mim existe o querer fazer o bem, mas não o poder para realizá-lo. Isto eu sei. E soube a vida inteira desde que me converti. Soube durante muito tempo para mim mesmo. Mas chegou um tempo em que sutilmente você vai esquecendo. Parece que esse assunto vai ficando coisa do Mobral, que já está resolvido dentro de você e você esquece. Na hora que você esquece, as sutilezas chegam. E como eu disse, no meu caso, não seria grana, não teria sido mulher, não teria sido nada disso. Eu não fui perturbado por isso. Foi algo muito mais sutil. O que veio depois, o pessoal fica falando, o Caio teve um caso extraconjugal, traiu a esposa, não sei o que. Isso aí. Isso não é nada, né? Eles não têm ideia de onde é que o negócio chegou. Sem aquilo ali, não teria havido nada mais, porque antes eu tinha sofrido todos os assédios do mesmo modo e piores. Eu nunca senti nem cócega, mano. E olha que eu sou tudo, menos desvirilizado. Mas nem cócega. O coração estava cativo de outra coisa a vida inteira. Então, tinha que ser por aquele veio. Tinha que ser uma tentação que acontecesse diante do trono. Porque num cabaré não aconteceria. Agora, olha num puteiro não aconteceria. Tinha que ser no altar. Tinha que ser com glória. E olha que interessante, você pediu a Deus para que não fosse mais, e Ele usa justamente aquilo que em você estava tremendamente pacificado. Olha que interessante. Olha que interessante. E os caminhos deles são assim, maravilhosos. Do contrário, eu estaria ainda lá. Você está me vendo aí todos os dias em todas as TVs. A Vinde TV já seria hoje talvez a terceira ou quarta maior rede de televisão do Brasil. Eu já estaria no mundo inteiro na televisão. Mas você não estaria com essa força? Não, eu estaria falando de Deus sem Deus, falando de Jesus sem Jesus,
fazendo bem sem bem para mim. Era aí